Esse vídeo aqui tem como objetivo demonstrar o funcionamento de um exercício que solicitava que gerássemos um pulso de 10 milissegundos e período de 500 milissegundos, 100 milissegundos após o disparo de uma borda de subida externa. Nesse caso, a borda de subida externa foi gerada por um botão, configurado no modo pull-down. Bom, vamos às configurações. Primeiramente, eu usei 3 timers. O timer 5, o timer 2 e o timer 10. O timer 10 foi configurado para geração de uma base de tempo, apenas para executar o printf depois no código e imprimir na tela do serial. Então aqui eu defini um prescaler de 33.600, um contador no modo up e um ARR de 8.332. Isso aqui dá mais ou menos 3 segundos, o período do timer, e mais ou menos 0,3 Hz. A configuração aqui foi feita apenas para executar um período de printf na tela, então eu escolhi um período que eu acho que é um período bom para impressão na serial. O timer 5, dessa vez eu usei o timer 5 para geração do sinal, então eu estou usando aqui dois canais do timer 5. O primeiro canal é o canal de geração do sinal no modo output compare, canal 1, que é o PA0. Ele vai gerar o meu sinal no modo OC. E eu tive que configurar também o modo OnePulse, porque o modo OnePulse é responsável por gerar apenas o sinal após uma borda de subida ou descida externa. Nesse caso aqui, eu tive que configurar o canal 2, que ele foi automaticamente já habilitado. E para eu habilitar ele como um sinal que vai receber um sinal externo, eu coloquei ele no modo escravo, trigger mode, e o trigger source eu configurei como sendo o canal 2, então usando o PA1. Bom, aqui as configurações. Usei um prescaler de 10.000 e um RR de 4.200, contador no modo up. Isso aqui eu fiz apenas para gerar um período de 500 milissegundos, então se nós calcularmos, nós vamos chegar a um período de 500 milissegundos. Aqui o modo escravo no trigger mode, como configurado aqui em cima. Aí a polaridade do trigger, ou seja, o meu PA1, canal 2, ele vai detectar a minha borda de subida, como está configurado aqui, o Racing Edge. O filtro eu coloquei como 0, porque achei que não era necessário nesse caso. E o modo de geração de sinal após a detecção de uma borda externa foi no modo toggle, ou seja, cada encontro do pulso com o contador, a saída alterna de 0 para 1. Como a polaridade foi marcada como height, a polaridade é height, quer dizer que então, no primeiro encontro entre o pulso, né, o valor de CCR, que aqui foi definido como 840, e o valor do contador, a saída vai para nível lógico 1. O valor do contador ele foi definido em 840 porque é o valor que corresponde a 100 milissegundos em base de tempo. Tá? Então, pelo cálculo, 840 é o valor que corresponde aos 100 milissegundos. Como a gente quer que o primeiro pulso seja dado 100 milissegundos, esse é o valor ideal para o valor de CCR. O timer 2 foi o timer que eu configurei como modo Input Capture. Desse exercício aqui eu troquei o timer 2 e o timer 5, que eu estava utilizando o timer 2 para gerar o sinal, porque o timer 2 é o único que a gente pode configurar mais de 2 canais no modo Input Capture. O timer 5 eu só posso configurar 2, então eu tive que trocar. Então o timer 3 eu coloquei 3 timers no modo Input Capture para captar as bordas de subida e descida, para conseguir fazer os cálculos depois de medição. Então eu configurei um prescaler de 83, um ARR de 4 bilhões aproximadamente, em torno de 4 bilhões, isso pelo simples fato de eu evitar o estouro do contador, né? Porque como esse timer ele vai ser responsável por fazer a medição das minhas bordas e dos meus sinais, quanto mais eu retardar o estouro do contador, a medição ela fica mais segura. A partir do momento que eu estouro o contador, eu reinicio a contagem, portanto eu posso ter alguma interferência na medição, nos valores de medição. Eu dividi então o contador, o clock interno por 4, porque eu escolhi um valor muito grande para RR. A polaridade então do canal na polaridade o Racing Edge, ou seja, o meu input capture foi definido para a borda de subida. Filtro número 5, para evitar qualquer tipo de ruído.
o canal 2, que é... O canal 1 é o PA5, o canal 2 é o PB9, aqui, e o PB10 é o canal 3, então o canal 2 eu defino com Falling Edge, que vai medir daí a input capture com a borda de descida do sinal, e o PB10, canal 3, eu defini como sendo Rising Edge, borda de subida. Ambos os três canais eu defini como sendo um filtro de valor 5 para evitar qualquer ruído. Eu defini como interrupção, então qualquer evento de captura, seja nos três canais, vai ser chamado um evento de interrupção para ser tratado. Aí eu evito também fazer qualquer analogia por pooling, né? E no timer 5 eu também defini como interrupção. Então, cada vez que houver uma geração do pulso, ele trata essa geração de pulso por interrupção. Ok, outra coisa importante. No timer 5, que é o timer utilizado... No timer 5, que é o timer utilizado para gerar o sinal, o canal 2, que é o PA1, vai conter o meu botão para eu gerar a borda de subida. E é bom constar aqui que eu já defini o meu botão como no modo pull down. Aqui, ó. Ou seja, quando ele for apertado, ele vai para nível lógico 1. Ele dá uma borda de subida. Então eu defini aqui para o software. Vamos ao código. Primeiramente, então, eu defini incluí algumas bibliotecas, string, que é para poder, digamos assim, escrever, né? stdio, que vai ser responsável por eu poder usar os comandos de entrada e saída, e a match, que eu gosto de incluir, que às vezes eu uso uma função matemática que a biblioteca match me permite usar. Então aqui eu defini, eu usei um define para definir o tamanho do meu buffer serial e o meu timeout de transmissão. Aqui eu criei algumas variáveis, algumas são autoexplicativas, né, como o tempo do pulso, o tempo do botão, que é o tempo de subida do botão, o delay, que daí é os 100 milissegundos nesse exercício. E esse aqui, que é a variável mais importante, eu considero como sendo a variável, o vetor CCR, que nada mais é do que o vetor que vai ser responsável por colocar um novo valor no pulse, que é aquela configuração que compara o valor do CCR com o do contador. Então, nesse primeiro momento aqui, eu tenho 840, que é quando vai haver uma borda de subida, que é quando o sinal demete, ele vai para a borda de subida, e 924, que é para a borda de descida. 840 equivale a 100 milissegundos e 924 equivale a 110 milissegundos. Tirando um do outro, nós vamos ter uma borda de subida e uma de descida, e portanto nós teremos 10 milissegundos, que é o tempo do pulso. Vai ficar mais claro depois. O tempo de subida, o tempo de descida, e aqui a variável que vai colocar na tela, minha variável que vai armazenar as strings, as minhas mensagens que eu vou enviar pela serial. Bom, vamos aqui então para as configurações. Primeiramente eu ativei o timer 10 no modo de base de tempo, né, normal, para gerar a minha base de tempo de 3 segundos lá. Defini então a geração do pulso como sendo no modo output compare com interrupção, output compare com interrupção, canal 1. Gerei também o modo, ativei aqui o modo onPulse, né, para eu dizer pro meu timer que eu estou apenas gerando o modo OC depois de uma borda externa. E usando aqui, configurando os três canais, canal 1, 2 e 3, no modo com interrupção do modo input capture. Aqui eu estou mandando uma mensagem como título, que vai aparecer no cabeçalho do meu terminal serial, geração de pulso com delay. Estou enviando pela serial e estou depois limpando. Isso aqui é só uma questão para evitar qualquer problema, né? Eu estou só limpando a minha variável mensagem para que as próximas mensagens que vierem depois não ficarem sobrescritas a uma mensagem do strncopy. Aqui eu acho que não seria necessário, mas de qualquer modo é melhor evitar. Então aqui dentro do while eu estou fazendo a minha verificação por pooling, né? Que nada mais é do que verificar o timer 10. Quando ele estourar, ele vai colocar na tela, a cada 3 segundos que ele estoura, ele coloca na tela então aquela mensagem, coloca o tempo de pulso, coloca o tempo de delay, que vão ser medidos e vão ser calculados através dessas duas funções de callback, a função do modo OC, por interrupção, que vai tratar a interrupção, que cada vez que houver a geração do sinal, eu mudo o valor do meu pulso de comparação. Então, no primeiro momento, como está definido lá em 840, já nas configurações, no evento que quando tiver a borda de subida, vai vir para essa interrupção aqui e vai trocar para a borda de descida, que é 924 o valor, né?
É 924. Aí ele desce para a borda Ele desce a borda. E aí no próximo evento que houver, ele vai colocar o valor de 140 de novo. Então ele vai subir. Porque o contador, que é a posição do meu vetor, vai ficar incrementando e zerando, incrementando e zerando. E assim eu consigo gerar vários pulsos a cada vez que eu aperto o botão. E aqui a minha interrupção vai tratar o modo Input Capture, né? O canal 1, que vai captar a borda de subida do meu sinal e armazenar no tempo de subida. O meu canal 2, que vai armazenar a borda de descida do meu sinal, na variável tempo de descida. E o meu canal 3, que vai armazenar a borda de subida do meu botão na variável tempo de botão. E a partir disso fica fácil calcular o tempo de pulso, né? Porque o tempo de pulso é a borda de descida menos a borda de subida. Essa função BF foi só para questão de segurança, para não ter nenhum sinal negativo. Nem precisaria dela nesse caso. E o delay vai ser nada mais do que o tempo de subida menos o tempo do botão, que dá o tempo do delay. Bom, vamos então executar a nossa medição. Eu vou colocar então ele aqui para rodar. E agora vamos verificar rapidinho algumas coisas aqui. Primeiro, aqui estão as configurações, então no botão aí está configurado o PB10, que é a medição, e o PA1, que é o responsável por detectar a borda de subida do meu botão, né? E uma alimentação de 5 volts. Eu não botei nenhum resistor de pull-down aqui porque eu já configurei no software o resistor, né? Então não é necessário. Aqui o meu LED, que foi configurado porque a gente não está usando o LED da placa. Algumas outras coisas importantes. Também, além do PA0, que é o meu pino do LED, eu estou configurando mais o PA5 e o PB9 para medir bordas de descida e subida, e o GND sendo conectado aqui. Feito isso, vamos então testar. Vamos abrir aqui o terminal e vamos dar um play. Rodando, apertamos o botão, ele aparece ali o tempo do pulso de 10 milissegundos e o tempo de delay de 100 milissegundos. Então tá feito, é isso aí, até a próxima, até o próximo exercício, até o próximo vídeo.